e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus por estarmos juntos outra vez nesta manhã de quinta-feira, hoje 23 de julho. Você que está conosco deve estar lembrado, na última terça-feira o pastor Robson, pastor da Igreja Nova Vida, iniciou uma série de meditações sobre esse momento em que todos nós estamos vivendo no mundo, diante desta doença, diante também do estado econômico em que todos os países estão passando, essa crise econômica, crise também na área da saúde e uma crise política que está também acompanhando todo esse desfecho do qual se abateu sobre todo o mundo. Portanto, continue ligado conosco. Ouviremos ainda ao término deste programa o cantor Vitorino Silva louvando a Deus com um belíssimo hino para o nosso enlevo espiritual. Antes, porém, queremos lembrar aos nossos amigos telespectadores que durante essa quarentena a nossa igreja ainda está debaixo dessa recomendação das autoridades na área da vigilância sanitária, de acordo com o decreto do governador e do prefeito Romero Rodrigues, aqui de nossa cidade. Nós estamos nos reunindo para todos que desejarem nos visitar aos domingos, sempre aos domingos, das 9 às 10h30. É um culto divino, é um culto de adoração, é um culto de estudo da palavra de Deus. Inclusive eu estou ainda ministrando aquele estudo que nós, semana retrasada, passamos aqui sobre o Salmo 23. Nós fizemos uma pausa, mas nós vamos dar continuidade nesses próximos dias. Então, nós estamos realizando esse estudo ainda sobre o Salmo 23 e à noite nós temos outro culto de 18 às 19h30, de 18 às 19h30, onde ministramos essa mesma palavra e transmissão online para aqueles que ainda não estão podendo subir ao templo. Então você que é pessoa de risco, tem algum problema congênito à sua saúde, ou já é idoso, fique em casa, por enquanto. E de acordo com a flexibilidade que vai paulatinamente abrindo espaço para você, espero que vocês estejam conosco. Para quem estiver visitando a nossa igreja, nós recomendamos que use a sua máscara de proteção, né? É uma precaução. Não deixe de levar o seu copo com água, né? Aquelas garrafinhas que já vêm lacradas de fábrica, né? E também nós estamos pedindo a compreensão de todos, o isolamento de 1,5 m, distanciamento, certo? E nós temos lugares marcados na bancada da igreja. O nosso templo comporta, de acordo com o decreto, até 90 pessoas, para que não haja aglomeração de pessoas, né? Então, se você quiser nos visitar, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então, nossos cultos no domingo às 9 às 10h30 e à noite de 18 às 19h30. Nós estamos paulatinamente abrindo espaço para possivelmente um dia na semana nós temos uma reunião ao público, né, aberta ao público, mas ainda estamos estudando essa perspectiva, certo? Desejamos a todos agora ficarem com o pastor Robson trazendo a nossa conclusão desse estudo e que Deus derrame luz na sua mente e no seu coração para que você possa perceber, ter uma percepção, né, de tudo que está acontecendo agora no mundo inteiro. O estado do mundo, com base naquilo que o apóstolo João escreve nas suas cartas, em 1 João capítulo 5, quando ele diz que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Ou seja, a expressão que ele usa aqui, jaz, é uma expressão que vem do termo grego queimai, que significa deitar-se estendido. É um corpo morto em estado de putrefação, é algo que está ali apodrecendo. Então o apóstolo João nos apresenta agora esse texto que nos dá consciência da morte do mundo, do verdadeiro estado do mundo. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve lá em Coríntios, ele diz que existe uma luta que é travada entre nós e o mundo. De fato é uma luta espiritual. Quando nossas convicções são testadas, a nossa fé é posta à prova, quando nós somos exigidos em nossas forças e quando nós temos que perseverar. Perseverar nessa luta, nesse embate, em nome da nossa fé e das nossas convicções. Nós somos tentados pela nossa própria natureza, nós somos tentados pelo mundo, nós somos tentados diante desse sistema que busca de todas as formas nos perseguir e afogar a nossa fé. Por isso que eu disse agora há pouco que a Bíblia, a palavra de Deus, é nossa única regra de fé e prática, porque é dela que procede a verdade, a revelação do ser de Deus, de Jesus Cristo. É dela que flui a água da vida, que nos sustenta, que nos nutre, que nos mantém firmes, perseverantes na fé. Mas o mundo não. O mundo jaz no maligno. Então nós enfrentamos essa guerra, essa luta, esse embate que é travado. E isso acontece desde a queda de Adão. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8 que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o conceito bíblico que é apresentado é de uma luta que é travada contra a nossa nova natureza, a nossa natureza dada por Cristo, a natureza de vida que recebeu a vida de Deus, enquanto o mundo está morto. Então existe essa luta que é travada conosco, porque o mundo jaz no maligno. Então nós temos aqui a apresentação do conceito bíblico, da doutrina bíblica, da depravação total. E isso nos faz entender basicamente três coisas, que são, primeiro, o homem e toda a criação foram totalmente afetados pelo pecado. Segundo, a incidência e intensidade de pecado só aumentam. E terceiro, por causa disso, o juízo de Deus é derramado sobre a criação corrompida. Então nós precisamos lembrar desses conceitos bíblicos eternos, para nós começarmos a entender o que é que está acontecendo conosco. Existe uma luta que é travada do mundo contra nós. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. O mundo odeia a igreja de Cristo e faz de tudo para matar a igreja de Cristo, porque o mundo está morto. O mundo jaz no maligno. O mundo está em estado de putrefação. Maldita é a terra por tua causa, disse Deus a Adão. Então o estado de pecado no mundo só cresce, só aumenta. O mundo está nesse estado de decomposição e o mundo conspira contra a igreja de Cristo. Essa é a nossa luta. Quero lembrar de Efésios capítulo 6, nós citamos o texto agora há pouco, fizemos referência ao texto agora há pouco. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Por quê? Porque foi pela influência do diabo que o pecado entrou no mundo. O mundo jaz no maligno.
o mundo conspira. E a Bíblia diz em Romanos, nós acabamos de ler o texto bíblico, que o mundo, a natureza geme por causa do pecado e aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, o mesmo texto que nós lemos de Romanos diz que nós também gememos. Nós temos uma nova natureza, nós temos um propósito na nossa vida, mas enquanto estamos nesse mundo, estamos gemendo por causa do pecado. O pecado nos açoita, o pecado nos machuca. Agora perceba que existem diversas passagens bíblicas que tratam dessa relação da igreja com o mundo. O apóstolo Paulo diz que não tem como a gente sair do mundo, né? Nós estamos aqui e enquanto estamos aqui, estamos sujeitos às mesmas fraquezas e tentações e o mundo geme pelo pecado e nós igualmente gememos. Mas nós temos que combater esse bom combate contra o pecado do mundo, para que o juízo de Deus não seja derramado sobre a igreja. Então agora parece que as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. Me parece que com o passar do tempo a igreja desaprendeu o que é ser igreja. Boa parte da igreja começou a viver fora do propósito, por isso que nós falamos do conceito de igreja, por isso que nós falamos do propósito de Deus para a igreja, e por isso que o terceiro ponto agora é falar sobre o estado do mundo. Porque ao invés da igreja estar influenciando o mundo, ela está sendo influenciada pelo mundo. Ao invés da igreja ser um agente que retarda o pecado, um agente que põe um freio para diminuir a velocidade do pecado no mundo, parece que a igreja não tem feito muita diferença. Eu falei agora há pouco da interdisciplinaridade. Isso quer dizer que nós deveríamos estar influenciando todos os setores da sociedade. Nós deveríamos estar influenciando todas as áreas da sociedade. Isso na teologia é chamado de graça comum. Nós deveríamos estar usando o poder de influência que nós temos pela palavra de Deus para mudar o mundo, mas a igreja hoje não tem feito tanta diferença como deveria. Augusto Cury, em uma entrevista, disse o seguinte: estamos diante da geração mais triste de todos os tempos. Embora tenhamos a maior indústria de lazer da história, estamos diante da geração mais doente emocionalmente de todos os tempos. Embora a medicina, a psiquiatria e a psicologia tenham dado um salto sem precedentes. 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mais de 3 bilhões de seres humanos, metade da população da Europa, das Américas, do Oriente, 1 em cada 2 pessoas. Isso aqui, gente, é um número assombroso. Nós estamos diante de uma sociedade emocionalmente doente. Lembra que o mundo jaz no maligno? Pois bem, a igreja deveria estar exercendo um poder de influência sobre a sociedade, mas ao invés disso, a igreja tem sido influenciada pela sociedade. E por quê? Porque com o passar do tempo, nós fomos esquecendo o que é ser igreja, nós fomos esquecendo qual o propósito da igreja, nós fomos esquecendo os princípios bíblicos e nós esquecemos o que Cristo disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o fato é, nós estamos dentro de uma sociedade doente e essa sociedade adoeceu a igreja. A igreja se deixou levar pela doença da sociedade. Os índices que nós encontramos no mundo hoje são semelhantes aos mesmos índices dentro da igreja.
Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui, divórcio. O índice de divórcio, o percentual de divórcio no mundo hoje é basicamente o mesmo índice percentual de divórcio dentro da igreja. Os problemas que existem no mundo são os mesmos problemas que existem na igreja. E da mesma forma que eu estou falando agora da nossa cultura brasileira. Na cultura brasileira, o brasileiro acostumou-se a não resolver os problemas, a não resolver as situações difíceis e sempre dá um jeitinho. Na igreja, as pessoas adotaram o mesmo padrão cultural de nunca resolver os problemas e sempre procurar dar um jeitinho diante dos pecados que surgem. Então, nós nos deparamos agora em uma sociedade doente que tem adoecido a igreja. E por que nós estamos dizendo todas essas coisas? Para que haja uma clara consciência bíblica da situação do mundo hoje. Pessoalmente, eu creio que o mundo está experimentando o juízo de Deus que está sendo derramado em todas as áreas que se possa imaginar. Eu sei que isso faz com que algumas pessoas fiquem mais preocupadas ainda, especialmente diante de uma sociedade que está emocionalmente transtornada, com tantos distúrbios psicológicos. Basta a pandemia do Covid-19 para inquietar e atormentar tantas pessoas. Nós sabemos disso. Porém, a verdade precisa ser mostrada. Nós precisamos fazer uma leitura do mundo em que vivemos com base na Sagrada Escritura. E por isso, eu lhe convido a assistir esse vídeo que vai passar agora para nós termos uma ideia de tudo o que está acontecendo ao redor do mundo hoje.
Eu sei que existem explicações científicas para tudo isso que nós acabamos de ver. Muitas respostas têm sido apresentadas, muitas explicações têm sido divulgadas. A mudança das placas tectônicas que promove terremoto, sua relação com as atividades vulcânicas. El Niño, El Niña, que produz mudanças climáticas, que promove as ressacas oceânicas, sua relação com seca, com enchente. Nós sabemos das explicações científicas. Mas para você, não parece estranho que tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo? Para você não parece estranho que, à medida que o tempo passa, essas coisas se tornam mais frequentes e cada vez mais intensas? Para você, não parece estranho que todas essas coisas se encaixem perfeitamente com o cenário mundial que a Bíblia apresenta para o final dos tempos, com o derramamento da ira de Deus? A relação que existe entre a ira de Deus e o pecado cometido pelo seu povo, que se deixa levar pelo mundo. O pecado quase que sem freio, que inunda o mundo, que toma conta da nossa sociedade. Para você, não parece estranho, não? Ou seria tudo isso mera coincidência? Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre esse assunto. Nós continuaremos no segundo momento, nós prosseguiremos com a nossa segunda aula a partir desse ponto, a partir de onde nós paramos, para explicar para você, na próxima aula, os modelos bíblicos que nós temos do derramamento da ira de Deus, como o juízo de Deus se manifesta na história bíblica e na história mundial. Nós veremos o que aconteceu no livro de Êxodo, no Egito, o contexto do cativeiro assírio, do cativeiro babilônico, o contexto da ira de Deus derramada no livro de Abacuque por meio dos caldeus. Nós veremos a sua relação com o estado em que a igreja se encontra e como isso mesmo já aconteceu no passado. Não perca nossa segunda aula no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Acredito que você, telespectador, internauta, foi profundamente abençoado através de todo esse estudo. Inclusive queremos agradecer aqui ao pastor Robson, que ele vai voltar ainda a estar conosco, trazendo um outro tema. E eu acredito que será muito edificante para a sua vida e para a sua família. Desejamos a todos um dia abençoado para aqueles que estão conosco pela manhã, ou uma tarde para aqueles que são internautas, ou uma boa noite, porque pode ser que você esteja assistindo esse programa em um desses turnos, ou manhã, ou tarde, ou à noite. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e até o nosso próximo programa. E nós vamos encerrar ouvindo esta música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. Está difícil, está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas, meu Deus, muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar. Igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar